Oi amigos e amigas do YouTube, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar para vocês um vídeo muito bacana que eu queria muito fazer, porque como vocês já viram no título, ele tem tudo a ver com as coisas que eu vivo no dia a dia. Bem, não precisam se assustar. Para começar, para quem não sabe, eu trabalho numa funerária, não numa funerária propriamente dita, eu trabalho numa empresa prestadora de serviços funerários, mas é uma empresa de assistência familiar. A concepção de funerária tem mudado e as empresas que prestam esse tipo de serviços fúnebres, mas enfim, baseada nas minhas experiências, hoje eu vou falar com você sobre mitos e verdades sobre funerária. Porém, a grande maioria das empresas prestadoras desse tipo de serviço são muito boas. Ou, enfim, existe um leque de opções de empresas que prestam esse tipo de serviço, são muito preocupadas com os seus clientes, seus associados. E a visão das empresas funerárias não é mais a de antigamente. Porém, a visão das pessoas continua muito parecida com a de antigamente. Então, baseada nas perguntas que eu recebo diariamente, desde que eu me entendo por funcionária de uma funerária, eu vou falar para você sobre mitos e verdades sobre esse tipo de empresa. Então vamos lá. Como eu falei, nossa empresa é uma prestadora de serviços, ela vende planos e os planos não são necessariamente para o serviço funerário. Ele engloba o serviço funerário. Enfim, tem um monte de opções. Mas vamos para a parte principal desse vídeo que realmente interessa. O que as funerárias têm de tanto mito? Vou começar com uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem, ou me falam, mais do que me fazem esta. Carol, eu não faço plano funerário ou não faço plano de Pax porque as pessoas que fazem, elas morrem ou elas se atraem à morte. Preconceito. Isso, na verdade, é uma superstição que algumas pessoas criam e, graças a Deus, a grande maioria não. A grande maioria das pessoas tem essa consciência que é importante ter uma proteção baseada nos serviços que isso oferece e não tem mais esse tanto de mito. Mas, assim, ainda existem pessoas que me falam, não, eu não faço porque, com certeza, vai atrair a morte, enfim. Então, na verdade, isso é mais uma superstição, mais uma crença pessoal e não há dados que comprovem, aliás, há dados que comprovam totalmente o contrário disso. Não tem nada que diga que atraiu a morte o fato da pessoa ter um plano ou não. Na verdade, não tem nada a ver. Outra pergunta que as pessoas sempre me fazem, algumas brincando, eu sei, mas é algo que as pessoas comentam. É verdade que as funerárias pagam pessoas para chorar nos velórios? Não, gente, não, as funerárias não pagam. Ou pelo menos a grande maioria, ou pelo menos todas as que eu conheço, e eu conheço muitas funerárias e muitas empresas prestadoras de assistência familiar, elas não pagam. Eu vi uma reportagem há uns anos atrás que dizia que em São Paulo, no estado de São Paulo, existiram sim, há muitos anos atrás, aquelas mulheres que iam para os velórios, mas não era para chorar. O contexto foi mudado. Elas eram contratadas sim por essas empresas para dar um auxílio à família, uma atenção, uma ajuda. E nesse decorrer desses grandes velórios, porque eram velórios que demoravam dias, essas pessoas se envolviam emocionalmente com a família e acabavam chorando, mas elas recebiam para trabalhar nesse local ou nessa situação. E por esse motivo ficou essa crença de que as funerárias pagam para pessoas chorarem nos velórios. Mas acreditem, isso não acontece. Eu nunca vi e eu não sei se hoje em dia alguma pessoa aceitaria esse tipo de trabalho, porque não tem muito a ver, porque a dor da perda é uma dor totalmente impagável. Na verdade, não dá para expressar a dor da perda. Eu falo por uma questão de convivência com as pessoas que perdem entes queridos o tempo todo. E a gente tá conversando sobre isso, gente, porque a parte da morte é algo tão natural e tão comum na vida da gente que a gente deveria levar a vida bem mais leve do que ficar tão resistente a um assunto tão comum e tão natural que é a morte. A morte é algo natural, vai acontecer com todo mundo, é assim que acontece. Só que essa visão, eu sei que é muito particular das pessoas que trabalham com isso. Ainda é um mito se falar sobre morte abertamente, levar a vida como se a morte fosse natural, porque a dor ainda é muito grande e vai ser eternamente. Não é algo que vai mudar. Daqui a 10, 20, 40, sempre vai ter a dor da perda, do luto, que é muito forte. Então, por esse motivo, ainda há uma resistência muito grande em se falar ou até em se encarar as funerárias de maneira como uma empresa que faz o trabalho que todas as empresas fazem e que precisa ser feito. Como um hospital também faz. Ninguém queria estar lá num hospital, mas ele existe. Os médicos. Então, assim, são situações que acontecem na vida da gente e a gente tem que encarar. Mas não existe essa situação de pessoas sendo pagas para chorar nos velórios, ok?
Outro mito que é muito, muito, muito mito, e eu vou falar com vocês porque ele é um meio que recorde de perguntas, assim, quando eu. Ele é muito regional, ele era muito mais questionado no Mato Grosso do Sul do que aqui. Aqui algumas pessoas já me perguntaram. Eu não sei se é por causa da antiguidade também, porque vai passando de pai para filho, alguma coisa que viu, que ouviu, e acaba que as pessoas acabam repetindo. Mas sempre a pergunta é assim: Carol, é verdade que vocês dão um banho de vassoura no corpo? Aí eu falo assim, gente do céu, por que uma pessoa acredita que a gente ou as funerárias dariam um banho de vassoura num corpo? Não tem muita coerência, elas não têm coerência nenhuma. Seria uma coisa assim que totalmente descabida. Eu não sei se no passado, como eu falei, eu trabalho nesse ramo há 15 anos, e esse contexto de PACs, de empresas prestadoras desse tipo de serviço, antigamente realmente era a família que fazia a urna, era a família que dava banho. Então não sei se foi aí que surgiram esses mitos, mas eles existem. E não, as empresas que prestam esse tipo de serviço, elas têm um ambiente adequado, elas têm um ambiente já reservado para fazer esse tipo de trabalho e eles têm um local para dar banho no corpo, como um hospital qualquer teria, um leito para dar banho em seus pacientes. É igual, não tem mistério. Ah, se dá banho? Sim, se dá banho. A gente dá banho, sim, nas pessoas porque elas são pessoas. Elas são pessoas. Elas têm família, elas têm um filho, uma mãe, um irmão que está chorando do lado de fora pela perda dela. Então ela tem que ser tratada com esse tipo de respeito e é algo que realmente a gente preza muito e eu sei que a grande maioria das empresas que prestam esse tipo de serviço preza sim, que esse respeito, esse cuidado e não tem essa história de vassoura ou de vassourão ou de não sei o que o povo sempre questiona e pergunta porque alguém um dia viu, não sei aonde, e isso foi transferido e a pergunta é meio que recorde, assim, ela sempre acontece quando eu falo que trabalho numa funerária, as pessoas, pá, é verdade que as pessoas dão banho de vassoura nos falecidos, enfim. E não é, gente, não dão banho de vassoura, dão banhos de chuveiro, não chuveiros, obviamente não chuveiros em pé, mas chuveiros deitadinhos, chuveirinho normal, um banho normal. Porque é assim que a gente entende que são pessoas normais, simples assim. Então vamos para mais uma perguntinha. Na verdade, essa não é um mito, na verdade, isso é uma verdade. Como nós estamos questionando a questão do mito e verdade, verdade e mito, a maioria das pessoas acreditam que as empresas prestadoras de serviços funerários ou empresas prestadoras de planos de assistência, elas se limitam a ter só a funerária. Hoje, por exemplo, essas empresas que têm esses planos familiares, elas têm muitos funcionários. E assim, o questionamento sempre é o mesmo. Quando você fala, eu trabalho numa funerária, as pessoas não conseguem visualizar as empresas funerárias com um número grande de departamentos como RH, CPD, financeiro, marketing, endomarketing, telecomunicações, telemarketing, telefonistas, estoque, enfim. E uma parte dessa empresa, uma parte pequena, é o pessoal que trabalha na funerária. Porque engloba tanta coisa trabalhar com uma empresa como essas, que são essas empresas prestadoras que vendem planos de assistência, porque a assistência é tão grande que a parte funerária é uma das pequenas. A grande maioria dos funcionários se envolve em outras atividades que não tem nada a ver com a funerária. Quando uma pessoa te fala, eu trabalho numa funerária, provavelmente ela não vai estar envolvida na parte funerária, porque se tem 10 para 1, 20 para 1 da funerária, porque a grande maioria do trabalho dessas empresas é voltado para outro tipo comercial. Essas empresas funerárias, elas também têm outras atividades. Aliás, elas têm muitas outras atividades, então a grande maioria dos funcionários dessas empresas trabalham em outro departamento que não tem nada a ver. Porque a pergunta sempre você mexe no corpo? E eu sei que é uma curiosidade das pessoas, mas acredite, a grande maioria das pessoas não mexe no corpo. Quem mexe no corpo são os agentes funerários, que já são especializados nisso, treinados para isso, fazem isso, e são 10% dos funcionários que trabalham nessas empresas prestadoras de serviços, como aqui eu trabalho. Ou seja, eu não trabalho com o corpo diretamente falando, eu trabalho na parte administrativa e a grande maioria dos funcionários também. Mas um mito que acontece muito, e esse realmente, ele até incomoda as pessoas que trabalham nessa área, que é o fato das pessoas achar que as funerárias desejam a morte das pessoas.
Pensando nisso, eu quero explicar para você como funciona o serviço de planos funerários. Se você vai pensar numa questão financeira, porque elas sobrevivem dos planos que as pessoas pagam. Não é da morte das pessoas, é da não morte das pessoas. É do tanto que essas pessoas vivam para poder continuar pagando plano. Então, não é nada vergonhoso dizer aqui que essas empresas que prestam esse tipo de serviço, elas visam sim que você viva muito. Então é o inverso. Talvez antigamente, quando as funerárias não tinham esse tipo de serviço de mensal que as pessoas pagam e usufruem de um monte de outros benefícios, talvez até existia, não sei, um desejo, não sei, eu não acredito que um ser humano assim deseja a morte de outro, eu acho que não. Mas talvez até poderia se pensar dessa maneira. Não hoje, não hoje, porque a grande maioria das empresas tem esse serviço de planos que os clientes pagam, e esse serviço de plano que os clientes pagam, ele não é interessante que ninguém venha a faltar, ninguém. Então, pelo contrário, as empresas elas incentivam a saúde, elas fazem campanha contra o câncer de mama, elas se envolvem com laboratórios, incentivando os exames periódicos, então estão sempre campanha contra o fumo, campanha contra a violência no trânsito, enfim, beber e não dirigir. Sempre você vai ver alguma empresa prestadora desse tipo de serviço envolvida nesse tipo de campanha. O nosso desejo como ser humano, primeiro, é que as pessoas, infelizmente, elas venham a faltar, mas que não faltem, porque a gente acaba sentindo muito a dor da família, não igual, mas a gente realmente se coloca no lugar dessas pessoas e é muito doloroso. E segundo, a gente incentiva a vida porque na empresa as pessoas têm que continuar pagando esses planos que não venham a se extinguir. Então, o verdadeiro mito é esse, de achar que as funerárias querem que as pessoas morram para dar lucro para ela. Não, se fosse pensando em lucro, então que vivam muito, se for pensando em lucro. Agora, como eu sei que não é, porque como eu falei, o envolvimento emocional é muito grande, é muito mais voltado para a parte de alguém tem que fazer esse trabalho. Então, algumas pessoas foram chamadas para fazer esse tipo de trabalho. Mas não é um desejo, não é uma vontade, é simplesmente uma profissão. É profissionais que só foram separados para fazer esse tipo de trabalho. Simples assim, não tem mistério e não tem essa questão do desejar a morte, porque não é algo fácil também de se conviver, é bem difícil. Mais uma pergunta, recorde de perguntas. E essa, pessoal, ai, gente do céu, essa daqui é a mais perguntada. E não adianta eu não fazer ela por uma questão de ética, ou enfim, não vamos fazer, não vou fazer, porque seria hipócrita eu dizer que isso não acontece. A pergunta é recorde sim, de questionamentos, as pessoas sempre me falam, e algumas até me afirmam isso, e eu posso dizer assim, de olhos fechados, que isso não acontece, ou que isso não acontece na grande maioria das empresas, ou praticamente 100% das empresas que prestam serviços fúnebres. A pergunta que não quer calar. É verdade que vocês tiram os órgãos das pessoas e jogam fora? Gente do céu, nunca na minha vida eu vi isso acontecer. Nunca eu vi isso acontecer. Eu trabalho num grupo médio, de médio porte, só que eu conheço outros grupos do país, grupos de empresas, prestadoras de serviços assim, e isso nunca foi questionado, ou nunca foi falado, ou nunca foi nem... Eu nunca vi uma reportagem que possa dizer que alguma empresa foi autuada por esse tipo de coisa. Porque não é real, não é real. Existem vários procedimentos que as empresas fazem para conservação, sim, desse ente querido, para ele poder ser velado com maior dignidade, para ele poder ter um respeito maior em questão do que acontece com o corpo em si, quando ele vem a falecer, mas nada está voltado para a parte de descarte de nada da pessoa. Então, chega a ser cômico se não fosse trágico, porque realmente é uma pergunta que é bem campia e eu sempre respondo igual, eu falo assim, não. Eu não sei quem foi que falou isso, eu não sei quem inventou, ou quem viu isso acontecer, ou eu não sei se em algum momento na vida das funerárias isso aconteceu, mas acredita, eu acho que não, porque seria algo assim que não tem muito sentido. Então, assim, hoje as empresas que lidam com esse tipo de serviço, elas têm muita ética, elas têm muita preocupação. Então, nós não trabalhamos com a morte, nós trabalhamos com homenagem. Nós homenageamos pessoas que partiram. A gente nem se dirige muito a elas como algo que não tá mais aqui, ou que... Não, a gente lida com elas, com as pessoas, porque são pessoas, como
alguém que tem uma história aqui. E isso é muito interessante, porque não é algo que a gente enxerta nos funcionários, não é algo que a gente. É algo que simplesmente acontece. E a gente acaba se emocionando com as histórias dela, a gente acaba conhecendo as histórias dela. Então, assim, é muito maior, o serviço funerário é muito maior do que as pessoas possam imaginar ou até, em alguns momentos, discriminar. Então, assim, esqueçam essa ideia de que as funerárias, elas descartam os órgãos das pessoas, porque não tem sentido nenhum isso. Com certeza não é algo, uma prática que acontece, e com certeza não é legal, nem questão de legalidade, isso não existe, e com certeza não vi nunca nada parecido com questão de denúncia nem nada, porque não acontece, gente. Não é descartado nada. O ser humano, ele é ser humano e ele é respeitado e é atendido assim na grande maioria das prestadoras desse tipo de serviço, ok? E mais uma perguntinha que é mais na parte de verdade ou mito, que é a questão se os funcionários de empresas funerárias sofrem discriminação. Sim, mas não é o tipo de discriminação ofensiva. Nós não somos ofendidos por sermos funcionários de funerária. As pessoas mais se assustam quando a gente nos perguntam sobre isso e a gente fala assim, eu trabalho numa funerária. As pessoas já nos olham assustadas e até a gente conseguir explicar. Uma funerária tem vários departamentos e que eu trabalho especificamente na parte administrativa. Aí a pessoa acaba nos conhecendo e entendendo que faz parte de um trabalho, sim, que como uma enfermeira tem a sua preocupação em zelar pela vida do ser humano, nós temos a preocupação em dar uma melhor homenagem para aquela pessoa que merece, sim, toda a homenagem do mundo. Então, nós sofremos um pouco de discriminação, sim, mas não é uma discriminação maldosa, é uma discriminação saudável, é uma discriminação mais assustada, assim, das pessoas. Ai. E acreditem, as funerárias, elas não. Quem começa a trabalhar em funerária começa a ver que, tipo, é a coisa mais comum de você conviver com uma pessoa falecida. Com a pessoa falecida é a coisa mais comum conviver, a parte mais difícil é conviver com as famílias, porque é muito doloroso. E é uma missão, assim, que poucos têm. E é uma missão, assim, que eu amo, eu admiro demais os profissionais da área específica da funerária, que tem que conviver diariamente com isso, porque, como eu falei, eu trabalho mais na parte administrativa, então não é o tempo todo que eu estou com as famílias, mas eu admiro muito esse trabalho. Eu sempre digo que é uma profissão louvável, digna, assim, de mérito como médico, como enfermeiro, porque é um trabalho que ninguém quer fazer, mas é um trabalho que quando chega a sua vez, que você chega a sua família, chega a hora de você se despedir da sua mãe, você sente, assim, que tipo, poxa, eu quero que ela seja muito bem tratada, eu quero que ela seja tratada bem demais, porque ela é minha mãe. Então, e aí você vê a importância de um bom profissional fazer esse trabalho. Então, é muito bacana que realmente as pessoas entendam a importância do profissional da área fúnebre e que também tirem da cabeça alguns mitos e algumas coisas que acontecem e que não são verdade, que não são verdadeiras. Então, assim, é um trabalho realmente muito, muito, muito digno, muito importante que você queira isso, em respeito às homenagens que você quer prestar para o seu ente querido. Então tá aí, fica aí esse vídeo como dica, como informação, como paradigmas quebrados. Então eu espero que realmente esse vídeo sirva de informação, que vocês possam compartilhar com as pessoas para que chegue no ouvido de pessoas que não estão tão informadas e que elas possam entender e ficar tranquilas que as funerárias, elas vieram realmente para fazer algo que precisa ser feito. Então, que sejam elas bem qualificadas, bem treinadas e que façam a diferença numa última homenagem para o seu ente querido. Tá bom? Infelizmente o vídeo ficou enorme, eu quis fazer o mais breve possível, mas vocês perceberam, eu falo demais. Mas dá uma assistida nas partes que te interessam e compartilha para as pessoas poderem conhecer essa parte diferente das funerárias, tá bom? Então se inscreve no canal, curte o vídeo, como eu falei, compartilha, porque as pessoas precisam saber do que é mito e do que é verdade nas funerárias. Tchau, a gente se vê!